Boa noite, senhoras e senhores. Aqui está falando Adelso Costa Nogueira Júnior. Hoje nós estamos aqui com o nosso ilustre amigo empresário Felipe Braga. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Nós estamos aqui para trocarmos ideias e mais uma vez interagirmos com a internet e o público de Rio Bonito principalmente. Bem, Felipe, de acordo com sua origem, sua área de atuação empresarial, como você vê o futuro de Rio Bonito no setor comercial, tendo em vista que você atua diretamente, se não me engano, duas áreas, você atua tanto na área... Eu atuo na área de comunicação, com impressão digital, gráfica, e atuo na área de alimentos também, com abatedouro e hortifruti granjeiro. Você pega duas áreas de serviços amplos e diversificados. Uhum. Além da nossa atuação no meio rural também, nós somos produtores rurais de gado de corte. Você também mexe com gado de corte? Mexo com gado de corte também. Minha família mexe com isso. Interessante, cara. Eu não sabia disso não. Eu realmente... Tá aí, me explica como é que funciona esse mecanismo, ainda mais para Rio Bonito, que a gente não vê uma evidência nesse setor agropecuário em Rio Bonito. Vamos trabalhar com essa área primeiro, depois a gente entra na parte visual, que acho que essa é mais importante no momento para a cidade. O que acontece? O produtor rural em Rio Bonito ele tem um problema sério, que é a falta de apoio, certo? Há anos atrás, quando pensava-se em um prefeito que vem do meio rural, era uma coisa que todos ficaram extasiados. Por quê? Nós vamos ter um prefeito que vem do meio rural, uma pessoa que é proprietária rural, que nasceu da lida do campo, então esse prefeito ele virá com bons olhos a questão do produtor rural, do agricultor, do pequeno sitiante, enfim, do pecuarista, que é o meu caso, entendeu? E ele era a nossa grande esperança de alavancar, de produzir dentro desta área aí, só que infelizmente para o nosso azar foi uma das maiores decepções que o ruralista rio-bonitense obteve nos últimos anos. Sim, para o que você está falando que agora praticamente estrutura, foi criada uma expectativa, não houve apoio, não houve... Sim, foi criada uma expectativa com a eleição do atual prefeito, que ele daria foco ao ruralista, ao pequeno agricultor. Quando eu digo ruralista, eu estou generalizando, que são os produtores de lavoura branca, são os pecuaristas, são aquele que produz o mel, enfim, todo mundo que tem subsídios rurais, que vem do meio rural, tinha uma expectativa muito grande na eleição do atual prefeito, e infelizmente essa expectativa foi frustrada com a total falta de atuação dele no setor. Felipe, interessante, porque a agricultura, eu vou ser sincero, eu não saco nada. A agropecuária, né, realmente é uma área... Até mesmo fiquei agora, eu achei excepcional você tocar nesse assunto, que eu não tinha a menor ideia que você trabalhava com essa parte de gado, né, para a parte bovina. Interessantíssimo. Mas, mata uma curiosidade, tipo, o que um empresário, o que um investidor, o pecuarista, o bonitense da região, qual seria o tipo de contribuição direta ou indireta, positiva, que um município, um gestor nesse setor poderia facilitar na área para vocês hoje? Tipo assim, quais são suas ideias para essa área? Partindo do princípio que a prefeitura, através da sua Secretaria de Agricultura, ela tem um papel fundamental de criar uma estrutura para que o produtor rural ele tenha atendimento, ele tenha um ensino técnico, ele seja beneficiado com os planos do governo federal e do governo estadual. Ou seja, a Secretaria de Agricultura Municipal ela é usada como canal de ligação entre o pequeno produtor, o produtor rural e o ente governamental, que seria o governo estadual e federal. Bem, como eu te disse, eu não sou técnico da área, eu tô aprendendo agora com você sobre isso, mas vamos lá. Até eu notei em outras conversas, eu estava vendo você conversando um dia desses, umas reuniões nossas que eu estava para lá para guardar para ter uma outra estratégia, você estava falando sobre questões de verbas, participação do governo federal, sim, da parte do próprio Estado. O que hoje tem disponível de projetos no setor de verba que poderia ser revestido
para atender Rio Bonito e facilitar a vida do pecuarista do agricultor? Olha, vamos por partes, certo? Vamos falar na esfera estadual. Na esfera estadual nós temos apoio ao produtor leiteiro. Nós temos um programa chamado Rio Leite, que ele é um programa que ele traz técnicas de manejo, de produção de leite, como melhor você adequar a sua produção, como você ter um manejo eficiente para que sua produção possa ser alavancada. E mais, ele tem a condição de dar um ensino técnico ao pequeno produtor para que ele possa crescer e desenvolver e criar os seus filhos dentro da área. Porque hoje o pequeno produtor rural ele fica tão sufocado com a falta de ensinamento técnico que ele é obrigado a ver o seu filho trabalhando dentro da cidade com um subemprego ou com uma situação totalmente degradante, que ele poderia estar lá no interior, lá no meio rural, dando produção. E a verdade é uma só. Meu pai ele tem uma coisa que ele diz, que ele fala assim: meu filho, eu vejo muita gente na cidade, mas na cidade não tem roça, na cidade não produz. Como que as pessoas vão matar a fome se as pessoas estão indo tudo para a cidade? E o interior como é que vai ficar? Quem vai produzir alimento para encher a barriga do povo? Entendeu? Então o que acontece? Tá vendo o criado na roça, que são os antigos, estão mandando seus filhos para a cidade para eles poderem ter uma condição de vida melhor, porque o interior está totalmente abandonado, totalmente largado. E você tem às vezes um agricultor que não teve condição de ter uma educação, de ter um ensinamento técnico e tal, então ele não vê o seu filho com perspectiva de continuar no meio rural. Porque se ele continuar ali, provavelmente ele não vai ter como ter subsistência para a sua própria família. Poxa, é interessante, você agora está tocando, porque exatamente o conceito que você está falando, eu estou até na questão de que eu tenho tocado aqui em outras matérias, por analogia, com a questão dos indicadores econômicos do compêndio da própria questão industrial. Certo. Porque nós sofremos um êxodo, né? O êxodo rural, o êxodo urbano, quer dizer, a pessoa sai da cidade, a pessoa sai da roça, sai do meio rural, vem para a cidade, para se especializar, tentar mudar a qualidade de vida e ter um acesso melhor. Aí no caso, que as pessoas saem da cidade do interior, aí vão para os grandes centros, e aí começa o efeito cascata. E é um assunto agora interessante pela analogia, porque hoje, conforme os dados liberados pelo IBGE, parece que 62% a 65% da população brasileira, que são aproximadamente 194 milhões de habitantes, se não me engano, mas até essa faixa já passou de 190 milhões, então estão vivendo nos grandes centros, quer dizer, e a maioria dessa população que está nos centros urbanos, que se encontra nos centros urbanos, a maior concentração se encontra exatamente no estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, quer dizer, aquela forma do Sudeste, mas da colonização. É o eixo, né? O triângulo que se faz entre São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Então quer dizer, pelo menos o que eu sinto, que eu vejo hoje pela televisão de matérias, é que está tendo uma intensificação muito grande de transgênicos, entrando no mercado para você tentar potencializar a produção, tirar o máximo da terra por área, por hectare, e onde você começa a trabalhar com maquinário, uma estrutura muito grande, o que eu não vejo Rio Bonito. Não, Rio Bonito tem características próprias em relação à produção. Por exemplo, Rio Bonito há 15, 20 anos atrás, Rio Bonito estava entre os maiores produtores de citros do Brasil. Entendeu? A região que comportava Rio Bonito, Itaboraí e Araruama. Nós tínhamos uma produção muito grande de laranja e limão e seus diversificados, que são tangerina, né? E as sub-raças, sub-espécies de laranja. Laranja Natal, Seleta, enfim. Então Rio Bonito era um dos grandes produtores de laranja do Brasil. E essa produção foi perdida por falta de incentivo, entendeu? Da própria prefeitura, que à época não via isso como um fornecimento, não via isso como um fomento à economia local. Por exemplo, antigamente você via gente saindo de Araruama, gente saindo de Silva Jardim, gente saindo de Itaboraí para vir fazer compra em Rio Bonito. Porque Rio Bonito tem uma situação estratégica, geográfica. Rio Bonito é um centro comercial, e sempre foi colocado como um centro comercial. Então Rio Bonito sempre foi conhecido, principalmente pelas pessoas mais antigas, como um centro de referência econômica. Rio Bonito,
tinha um melhor hospital, que hoje, infelizmente, enfim, acho que nós estamos aqui para comentar sobre isso. Rio Bonito tinha o melhor censo. Sinta-se à vontade, tá da minha parte. Rio Bonito tinha era o centro econômico, entendeu? Da região. E esse centro infelizmente, foi desestruturado. Por quê? Faltou investimento, certo? Do nosso poder público na nossa cidade, para que as pessoas daqui pudessem crescer e evoluir. Estou falando em termos comerciais, em termos educacionais. E os outros centros foram montando as suas estruturas e Rio Bonito ficou abandonado. Por exemplo, você vê, Tanguá foi emancipado. Tanguá hoje recebe praticamente mais verbas do Estado Federal do que Rio Bonito. Entendeu? Você vê a população de Saquarema, que é aqui do nosso lado. Saquarema era como se fosse um braço de Rio Bonito. Não me entendam mal, saquaremense. Mas Saquarema tinha uma importância geográfica muito menor que Rio Bonito. Hoje Saquarema tem uma população maior do que de Rio Bonito e tem em Bacaxá um centro financeiro maior do que o Rio Bonito. Tecnicamente, embora haja uma distância enorme, mas em questões de propriedade, até mesmo por estarmos muito próximos, questão da região dos lagos e Rio Bonito está no final da Baixada Litorânea, então quer dizer, a proximidade e os próprios fatores indicadores sociais e econômicos hoje colocam o Rio Bonito em posicionamento até de defesa em relação a Saquarema, porque Saquarema está com um incentivo fiscal de 2%. Está tendo investimento com a do pré-sal, que está pegando o seu litoral e ela está com base. Então, quer dizer, há todo um circuito econômico envolvido em Saquarema, que está fazendo Saquarema levante não somente no turismo, que é o seu forte. Está vendo a questão econômica e Saquarema, o que eu vejo quando eu vou a Saquarema, é que Saquarema, com tudo isso, não perdeu a sua identidade, a sua essência agropecuária. Rio Bonito, por exemplo, já não tem. Eu não vejo mais. Pois eu vou ser sincero para você, eu pergunto hoje, eu peguei o final da era da laranja. Em 1996 eu era supervisor do IBGE. Eu me lembro que eu ia lá para dentro da mata, Catimbau, Tom Mascal, pegava aquelas fazendas cheias de laranja. Havia um problema muito interessante, que a caixa da laranja na época da Bahia vinha com a qualidade melhor, era mais barato e o fornecimento era contínuo. Então, quer dizer, o agricultor, para não vender a caixa praticamente a um preço de doação para o mercado consumidor carioca, o fluminense, ele deixava o pé cair e estragava do pé. Tanto que eu chegava para fazer o censo junto com o seu presidente, não, vocês podem levar, e pode pegar a caixa e levar à vontade. Daquele momento, por uma questão econômica, que diz que era a praga de centro, não foi a praga, por uma questão econômica de concorrência com a Bahia e outros setores que investiram, então produziram, não sei como é que está hoje, mas naquela época produziu bem mais, houve uma estimulação e um total desincentivo por parte da produção dentro do nosso município. Então vem aquela pergunta hoje, quais são os potenciais de produção hoje do nosso município no setor agropecuário? O potencial de produção de Rio Bonito hoje no setor agropecuário, como eu já vinha falando, que era a situação do gado de corte, certo? Que nós já produzimos, só que em pequena escala. Por quê? Veja bem, inclusive eu andei lendo no plano de governo da Solange, que ela tem a ideia de montar um abatedouro municipal, certo? Mas com vocação regional. Então, qual seria o facilitador desse abatedouro municipal? O pequeno produtor, ele teria a condição de levar o seu gado até esse abatedouro, fazer o abate e vender a carne direto para o consumidor. Certo? Quem seria esse consumidor? Os grandes mercados, os açougues da cidade e de toda a região. Então isso estaria agregando valor ao seu produto, certo? E então não só o produto carne, mas os subprodutos do boi, que como dizem no interior, que do boi isso não se aproveita o berro, mas o chifre você aproveita para fazer botão, você aproveita o couro nos curtumes, o sebo da carne você aproveita na indústria de limpeza e a carne para o consumo humano. Então hoje, primeira pergunta, antes de seguir o raciocínio, existe já uma granja dessa financiada por projeto por verba pública no estado do Rio de Janeiro? Qual é a mais próxima? Olha, o abatedouro que eu digo desculpa, não foi claro, o abatedouro de bovino, certo?
Desculpa, perdão. Eu esqueci de colocar esse ponto. Que bota batedor e joga automaticamente a ideia da granja. Não. Pra você ter só para você ter uma ideia, você levantou um gancho muito interessante. Na década de 80, meu pai era produtor de aves. Hoje, os frangos que são comercializados no nosso abatedor aqui em Rio Bonito, eles vêm ou de São Paulo ou do Espírito Santo, correto? O estado do Rio é um dos maiores produtores de aves do país na época, na década de 80. Inclusive, meu pai tinha uma granja com um plantel fixo de 50 mil cabeças de frango, que ficavam comprando e vendendo, e sempre tinha essa quantidade dentro da granja. 50 mil. E quando ele viu que por causa da falta de incentivo fiscal que o Estado na época criou e a total falta de apoio, entendeu? Aí eu até isento o município, que a questão foi mais estadual. E houve, por exemplo, o frango chegava de São Paulo aqui mais barato do que ele custava para ser produzido aqui. Entendeu? De repente aconteceu a mesma coisa com a laranja. Entendeu? Por quê? Porque em São Paulo existia isenção de ICMS. Entendeu? E o ICMS é tido na fonte. Ou seja, o cara produzia o frango lá, mandava o frango para cá, e chegava aqui mais barato do que custava para ser produzido aqui. Ou seja, os produtores de frango daqui morreram. Porque eles não tinham condição de competir com um frango que chegava aqui mais barato que se custava a produzir. Mesmo colocando frete, mesmo colocando todas as despesas de transporte, toda a logística, ele não chegava mais barato aqui. Então o que acontece? Você quebrou o comércio de ração, que era muito forte na região. Inclusive, meu pai, para poder abastecer essas grandes, ele gastava por semana 2 trucos de ração. Entendeu? Ele tinha alguma coisa em torno de 40 funcionários que tomavam conta dessa granja. Isso tudo foram 40 famílias que foram colocadas na rua. Esse é só um exemplo, tá? Assim como ele, várias pessoas foram à falência nesse setor porque não tinham como se subsistir, não tinham como se manter. Meu pai, tendo uma visão um pouco mais à frente, o que ele fez? Montou um abatedouro que ele compraria a matéria-prima de fora do estado e continuaria dentro do ramo, podendo diminuir o custo, aumentou o operacional. Aumentou o operacional, aumentou o valor agregado, certo? Porque ele ganhava já em cima do produto final e continuou tocando a vida dele. Graças a Deus, continuou tocando a vida. É interessante, realmente, porque mais uma vez, né, fazendo alusão para o setor econômico aqui, não deixa de ser, mas só muda a área, o nicho, né, que é agropecuário, mas a gente vê mais uma vez a importância dos indicadores fiscais, dos incentivos, porque nota-se que o que acontece, a economia cresce quando você tem um ambiente competitivo, então um ambiente saudável que permite o investimento interno, então havendo investimento estrangeiro para dentro da área do setor econômico, né? Mas o que ocorre? Desde o advento do governo Sérgio Cabral, do atual governador, se eu não me engano foi no governo dele, posso estar cometendo equívoco, mas se eu estiver cometendo equívoco, me perdoe. Mas ele isentou de ICMS os produtores rurais, principalmente na área de bovino, suíno, e, enfim, as áreas de produção de alimentos, certo? Então isso já deu um novo gás ao pequeno produtor, isso já deu um gás ao produtor rural, principalmente o pecuarista e o produtor de lavouras. Hoje você tem na região serrana do Rio uma grande produção de tomate, de café e de verduras, que abastece hoje, já consegue abastecer todo o estado. Tanto que quando dá problema em São Paulo, um tomate, eles vêm comprar tomate aqui. E, poxa, a questão agrária de São Paulo, eles estão anos-luz à frente do estado do Rio de Janeiro. Entendeu? São Paulo, quando você pensa em agricultura, é como se fosse uma nação de primeiro mundo e o Rio de Janeiro seria uma nação de terceiro mundo. Por quê? O Rio não deu valor à sua vocação agrária. Ele não deu valor à sua vocação rural e ele esqueceu que nem todo mundo no Rio mora na cidade. Existem pessoas que moram no interior e que dependem dessa subsistência. E as pessoas da cidade precisam comer. E a comida tem que sair desse interior que foi esquecido pelas autoridades. Entendeu? Esse é o grande problema, o grande mote, que quem estiver de frente do poder público tem que prestar atenção e tem que olhar com mais carinho
para aqueles que estão no interior produzindo um alimento que vai encher a barriga daquele que está na cidade. Vamos lá, aproveitando o gancho. Digamos que hoje, teoricamente falando, você... Vamos botar uma suposição, você foi eleito prefeito de Rio Bonito hoje. Certo. Com esse know-how que você tem no setor agropecuário. Quais seriam as suas iniciativas para desenvolver a economia e nós retornarmos à época áurea, até o meado da década de 80, final da década de 80, para ser mais claro, onde nós tínhamos as fábricas de bananada, nós saudosos fábricas de bananada, olha, que saudade. Eu esqueci de citar a banana, que também é um... Né? A laranja, a mandioca, voltar em evidência, quer dizer, a gente voltar à evidência da produção, tanto do setor agropecuário com boi, com porco, ou com outras espécies, outras formas de investimentos ou de criação. O que você faria para incentivar isso? Da hora que você vem do setor e trabalha diretamente com isso? Bem, hipoteticamente falando, se eu fosse o prefeito da cidade, eu colocaria, primeira coisa, eu pensaria numa pessoa muito competente para poder estar administrando o setor da agricultura do município, certo? Porque essa pessoa, ela teria que ter esse apelo, entendeu? Esse apelo vocacional de entender o problema do produtor rural. Então, o que consiste no problema hoje? Vamos falar de Rio Bonito especificamente. O produtor rural de Rio Bonito, ele carece de ensinamento técnico, ele carece de uma Emater que, infelizmente, por desacordos com a atual gestão, ela está fora de Rio Bonito, entendeu? Ele carece de um técnico agrário que está lá colocando à disposição seus conhecimentos técnicos para poder ter uma melhor produção, para poder ter um melhor aproveitamento de área, para poder ter um melhor aproveitamento de solo, para poder chegar para o produtor rural e falar assim, olha só, aqui se você não colocar calcário nessa terra, você não vai conseguir produzir mandioca. Se você não utilizar o capim determinado para essa área, você não vai conseguir produzir seu gado leiteiro. Se você não conseguir colocar determinados tipos de planta, você não vai conseguir produzir o mel da sua abelha. Entendeu? Essa carência é uma carência que é absurda em Rio Bonito. Você tem uma ideia, pulando de um galho para o outro, igual um macaco, o governo federal, através do PRONAF, ele destina uma verba, tá, para que as famílias possam ter subsídio para poder aumentar sua produção. E as prefeituras, através do Ministério do Abastecimento e do Ministério da Educação, elas são obrigadas a comprar 30% da merenda escolar dentro do município. Já vem verba específica para isso, através do Fundeb. E para onde vai isso no nosso caso? Rio Bonito, ano passado, Rio Bonito, ano passado, se eu não me engano, eu tinha os números exatos, desculpa se eu não falar o número exato, mas ele recebeu alguma coisa em torno de 600 mil reais, especificamente para fazer esse tipo de compra, de 30%, tá, do que foi gasto com merenda escolar dentro do próprio município. Ou seja, esse dinheiro era para estar no bolso dos pequenos produtores rurais da cidade, correto? Você sabe o que a prefeitura teve que fazer? Comprou de Itanguá, comprou de Silva Jardim, comprou de Saquarema, mas não comprou de Rio Bonito. Porque os produtores rurais de Rio Bonito não tiveram condição de atender. Porque eles não tinham, entendeu, conhecimento, não tinham ensino técnico e, pior, dos quase 500 produtores rurais cadastrados em Rio Bonito, só 15 estavam habilitados a fornecer no ano passado para a prefeitura, porque faltava um simples cadastro. Aonde que entra o poder público nisso aí? A Secretaria de Agricultura, ela é um canal de união, como eu volto a falar, de união entre o produtor e entre as esferas de governo estadual e federal, correto? O que a Secretaria de Agricultura tem que fazer? Ela tem que preparar o produtor, ela tem que dar condições ao produtor de poder receber esses benefícios, essas benesses que vêm do Estado e do governo federal, entendeu?
ela tem essa função de chegar e preparar o produtor para estar apto a receber essa benesse. Como que ele tem que receber essa benesse? Ele tem que ter ensino técnico. Aí entra a parceria com a Secretaria de Educação, criando uma tão sonhada escola agrícola para o nosso povo de Rio Bonito. Que não é difícil, né? Não é difícil, é uma coisa muito simples. O que você poderia ser feito? Você colocaria ensino no período, vamos supor, tá? De manhã, você teria o ensino normal, o ensino fundamental e médio. Na parte da tarde você teria técnicas de produção, técnicas de manejo, técnicas de produção agrária. Você faria os próprios alunos produzirem naquela terra ali, e eles levariam esse ensinamento para os seus pais que estão na roça produzindo. Então, quando o filho vê o pai colocando fogo num pasto para poder limpar, ele fala assim: pai, não faz dessa forma não. Vamos fazer um acero para poder o fogo que está aqui, que você colocou, não passar para lá, não pegar fogo no quintal do vizinho. Não, pai, não coloca chumbinho aqui não use esse tipo de pesticida, porque isso aqui vai prejudicar a sua lavoura. Vamos usar, por exemplo, fumo de rolo na água para poder espantar essa determinada praga. Entendeu? São coisas que facilmente a educação na escola poderia levar diretamente ao produtor rural, e esse produtor rural, ele seria, como eu vou dizer, ele teria um progresso muito maior nos seus negócios, dando melhor condição de vida e possibilitando essa criança, esse adolescente que está num colégio agrícola, não sair do interior. Ele vai continuar no interior. Por quê? Aí entra outra situação da prefeitura. Disponibilizar a internet, cidade digital, para a pessoa não ter que sair da sua pequena propriedade para poder utilizar um computador. Eletrificação rural. A gente ainda tem casa sem luz em Rio Bonito. A gente já tem casa sem luz em Rio Bonito. Isso é absurdo você falar isso em 2012. Entendeu? A gente ainda tem casa sem fossa séptica em Rio Bonito. Principalmente no interior. Entendeu? A gente ainda tem problema com água. Tem gente com sede em Rio Bonito. São coisas que seriam muito fáceis de ser resolvidas. Só falta vontade. Só falta querer fazer. Entendeu? Acabar com essa politicagem que existe hoje. Só falta ter interesse de ajudar quem está na roça. E ajudar o pequeno produtor. E ajudar aquele que realmente precisa. Gente, isso não é difícil. Isso é muito fácil. Basta querer. Felipe, aproveitando, eu tô adorando a conversa antes, tá perfeito, que tô aprendendo muito. É uma área realmente que uma coisa você vê o livro indicador, você pegar a experiência. Eu não tenho contato nenhum, eu sou um burocrata por natureza mesmo, não tem jeito, né? Mas é uma coisa interessante, por exemplo, quando você vai para Rio de Janeiro e volta, a gente vê tem uma tenda, né, um ciclo, lembrei da história de Tanguá, você vê com produtos. Quando você tocou a questão de Tanguá, que Tanguá atendeu o pedido, quer dizer, o dinheiro saiu que era para ter sido investido na cidade, né? Aqui foi pro vizinho, mas quer dizer, quando eu passo, sempre que eu vejo até bonito, eu até já parei para comprar coisa lá, entendeu? Você pegar alguns produtos, mas quer dizer, você que é na área, conceitua para mim o que é aquilo de fato, que para mim é uma feira, entendeu? Uma coisa mais... na verdade, aquilo ali seria uma feira dos produtores, certo? Que os produtores rurais eles teriam um espaço, tá? Para poder expor seus produtos e vender a preços melhores do que o supermercado. Por quê? Você tem um ambiente fornecido pela prefeitura, onde ninguém paga aluguel, onde ninguém paga as taxas normais, e o produtor que não teria atravessador, ele venderia direto para o cliente final, certo? Só que a forma de como foi feito aquilo ali ficou uma coisa meio tosca, como você acabou de falar, parece um circo, entendeu? E o que me deixa mais triste é que nem isso aqui em Rio Bonito tem. Não, eu quando fiz o comentário, porque, quer dizer, parece um circo, não é uma crítica, mas você vê que a estrutura ali foi adaptada para atender uma necessidade do momento, porque na ausência de nada, qualquer coisa resolve. E nesse qualquer coisa, realmente, nós nem isso tem iniciativa. É o que me assusta. Que, mais uma vez, eu vi Rio Bonito, o paraíso da Mariola, perder a banana, é uma coisa cultural. Né? Eu vi o Rio Bonito, que era o paraíso da laranja, ele perdeu o seu esplendor e perdeu totalmente o que quer dizer, tirando o maracujá, que eu nem sei, porque eu acho que o maracujá não deve vir da cidade, deve vir de fora, não tem como manter. O maracujá,
Você tocou num ponto interessante. Nós temos uma indústria de produção de suco de maracujá, uma indústria nacionalmente conhecida, que é a Embiara, tá? E o maracujá vem praticamente todo do Espírito Santo e da Bahia que ela produz aqui, entendeu? Então, tanto que ela tem uma planta já industrial em Tocantins, se não me engano, que já produz o suco de caju, que é da região lá. Quando eles montaram a fábrica lá, eles já pensaram nessa situação, que eles vão montar uma fábrica perto de um centro produtor de matéria-prima. Aqui é bonito como tradicionalmente, por questão tradicional, cultural, os caras nasceram aqui, se criaram aqui, eles montaram a fábrica aqui. Mas se você pensar em logística, para eles não é interessante. A loja seria a empresa se deslocar daqui e ficar mais próximo da fonte produtora. Distribuir a venda, que aqui não fica nem para ele, fica o próprio distribuidor. Né? Aí, aonde entra o problema de Rio Bonito? Existe uma lagarta branca que come maracujá. Ela come a flor do maracujá. Entendeu? E essa lagarta ela precisa de pulverização. Certo? Hoje já se planta maracujá em Rio Bonito, mas em pequena escala. E a partir do momento que a prefeitura entrar em parceria com os produtores, se criaria uma associação de produtores rurais de maracujá, por exemplo, que é uma fruta cítrica, e que existe um projeto do governo, que é o Citrus, o projeto Citrus, que é de citricultura, que daria foco, daria voga a todos os produtores de frutas cítricas, que seria maracujá, seria o limão, o laranja e tal, para criando essa associação teria poder de compra e de repente disponibilizaria até um avião pulverizador, entendeu? Que faria todo esse serviço e acabaria com esse problema dessa praga que é a única coisa que impede a produção de maracujá em Rio Bonito, e nós se tornaríamos um grande produtor de maracujá, sendo que a gente já teria um cliente fiel que seria a nossa própria indústria local. Entendeu? Né? Potencializar, quer dizer, potenciaria a indústria, porque seria exatamente o fermento. Diminuiria o custo da indústria, a indústria poderia ter um valor agregado melhor, ou de repente repassar essa diminuição de custo no produto para que ela possa vender mais, correto? E fomentaria o produtor rural. Porque se você pegar o seu carro e der uma volta pelo interior, o que você vai ver de terra subabandonada, tá? Porque tem gente que vê o boi no pasto, ele acha que aquilo não é nada, que boi não é um produto, o boi não é agricultura, o boi não é pecuária, o boi ele precisa de pastagem para comer, certo? Mas existem outras áreas, outras áreas menores, outras propriedades menores que não cabem você ser um produtor pecuário, que para você ter um produtor pecuário você tem que ter uma área de um tamanho médio, entendeu? Para você poder ter o gado no pasto, você poderia utilizar uma área pequena para produzir tomate, para produzir maracujá, para produzir frutas cítricas, para produzir, enfim, diversas coisas que poderiam ser produzidas dentro dessas áreas e trariam benefícios, trariam ganhos para os produtores rurais. Então vamos lá, vamos ver se eu peguei o gatilho perfeito aqui, até mesmo para que o pessoal da internet também compreenda esse aspecto. O assunto é mesmo, a quantidade de informação é muito grande, é longa, mas vamos lá. Que até mesmo que os índices se misturam nas questões econômicas. Rio Bonito hoje, ele poderia montar, porque já existe uma verba pré-estabelecida, determinada com destino de 600 mil reais, então poderia e há potencialidade da circulação direta de 600 mil reais para manter, por exemplo, pegar uma tendinha, um picadeiro, botar no meio da praça, ou num lugar estratégico de Rio Bonito, para que o produtor rural pudesse chegar lá, botar seu produto para vender e fornecer diretamente às escolas. Presta atenção, essa verba vem via Fundeb, tá? E ela chega na prefeitura para poder a prefeitura comprar até 30%, até no caso seria 30% do que ela gasta de merenda escolar dentro do próprio município. E por que não gastar? Não tem que comprar merenda, né? Porque não tem que comprar merenda, tudo, né? Tem que comprar merenda. Aí o que acontece? Como o produtor rural de Rio Bonito, infelizmente, ele está esquecido, tá? Ele não tem esse conhecimento, muitos não têm esse conhecimento, muitos não sabem dessa questão da prefeitura, entendeu? E existem outros fatores, como a prefeitura é pródiga em não pagar em dia, entendeu? E o produtor rural vive daquilo, ele não está ali de brincadeira, ele precisa daquele fomento, certo? E outros fatores, enfim. Nada que uma administração séria não acabe com isso, tá? Que não coloque essa coisa no eixo. Mas hoje você vender para a prefeitura é muito complicado.
No atual governo é muito complicado. Não era antes, agora é. Nos governos anteriores não tinha esse problema não. Mas hoje tem. Mas enfim, isso é um outro assunto. Não, mas é interessante que vai uma coisa puxando. Uma coisa puxa a outra e acaba que o assunto nunca acaba. Felipe, para nós terminarmos bem, que fica melhor, fica até difícil. Eu acho até que obrigado a dar esse gatilho, porque eu vou ser sincero, eu participo de forma direta ou indireta da estrutura de Rio Bonito política e da administração pública também, com a da natureza da minha função que eu exerço, e trabalho de consultoria e contatos, conversa de esse negócio todo. Eu vejo que é uma tradição em Rio Bonito de não se colocar pessoas técnicas nas pastas. Então, é uma tradição que você muda o governo, passa a outra, etc. Você acha que essa característica da nossa cidade, que ela é predominante, e você acha que uma alteração nisso, a simples colocação de pessoas técnicas comprometidos em revitalizar cada uma na sua pasta, uma nova ordem conseguiria colocar Rio Bonito nos trilhos do progresso e desenvolvimento num prazo mínimo de 4 anos? Você tocou num ponto interessante, comprometimento. O técnico ele pode ser subalterno, certo? Mas o chefe, o líder, o chefe da pasta, ele tem que ser uma pessoa comprometida com o povo, comprometida com os ideais, comprometido com aquele que vai ser beneficiado, aquele que mora na roça, no caso da agricultura, ou aquele que depende da educação, ou aquele que depende da saúde. A questão do comprometimento e da vontade de trabalhar tem que imperar. Claro que sendo feito com inteligência e de preferência que essa pessoa que assuma uma determinada pasta, ela tenha um mínimo de conhecimento de causa. Entendeu? Isso não quer dizer que o secretário de saúde tem que ser médico. Isso não quer dizer que o secretário de educação tem que ser professor. Porque hoje, no Brasil, nós tivemos um dos melhores secretários, dos maiores ministros da saúde do mundo que foi eleito, e o cara era economista, que foi o José Serra, que ganhou prêmios e tal, e o cara... o combate à AIDS, o Brasil é pródigo. Foi... Certo. Então, o que ele tinha? Ele tinha comprometimento. E, principalmente, ele sabia liderar e tinha interesse que a pasta dele fosse uma pasta perfeita, que o trabalho fosse realizado. E é isso que nós precisamos, de pessoas comprometidas, pessoas que queiram trabalhar. A questão do técnico é fundamental. Por que o técnico é fundamental? Porque é ele que vai dar um embasamento técnico para que as coisas funcionem. Porque não adianta o cara ter a vontade se ele não tem a técnica para fazer. Entendeu? Então a técnica funciona para poder nortear a vontade do chefe da parte, do líder, daquele que quer que seja feita a coisa. Por quê? O líder, ele tem a sensibilidade de que se precisa ser feito aquilo. E o técnico dá o norte. Fala assim, olha, Adelson, as coisas precisam ser feitas dessa forma para que você consiga chegar a esse objetivo que você quer. Correto? Então, por exemplo, nós precisamos de grandes educadores na Secretaria de Educação. Mas isso não quer dizer que o secretário de Educação tem que ser um educador. Pode ser um advogado, pode ser um médico. Desde que haja comprometimento. Desde que ele seja uma pessoa comprometida com a pasta, comprometida com a função de educar. Certo? O secretário de Saúde não precisa ser um médico. Pode ser pode ser um engenheiro, pode ser um professor, desde que ele esteja comprometido com a função de cuidar bem de nossa saúde. Então, comprometimento é a grande palavra que vai determinar um grande governo. Interessante. Então, para a gente deixar o chave de ouro, tendo em vista que nós estamos em período de eleições municipais, né, faltando 10 dias aproximadamente para... 9 ou 10 dias, né, dia 27? Para o pleito. 10 dias. Né? Vamos lá, você tocou no Serra, porque o elo direto, conexão PSDB, né, vai por diante. Um partido. Um partido? Falar de partido hoje é complicado, mas pela história eu ficaria com o PMDB. É dos meus. Então 15, né? 15. Candidato a prefeito hoje, e por quê?
Você pode também não falar, entendeu? Não, eu não tenho problema de falar a minha opção partidária, minha opção política. Voto na Solange Almeida, número 15, entendeu? Porque acredito que ela seja a pessoa mais preparada para estar assumindo essa prefeitura e acredito no comprometimento dela com a prefeitura de Rio Bonito e com a população de Rio Bonito. Porque ela sempre demonstrou ser uma pessoa humana, uma pessoa que tem caráter, uma pessoa que sempre correu atrás dos objetivos. E ela tem uma coisa que hoje é fundamental na política para qualquer desenvolvimento de qualquer área, se chama relacionamento. Ela é uma pessoa que tem uma porta aberta com a presidência da República, através da pessoa do vice-presidente Michel Temer, como já foi propagado. O presidente da LERJ, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, é um amigo pessoal dela. O governador também é um amigo pessoal dela. Então eu acho que, independente de qualquer sentimento de amor ou ódio, como é movida a política, se você usar a razão, você vai ver que ela é a candidata que tem reúne as melhores condições para ser a próxima governante do município de Rio Bonito. E uma governante que tenha responsabilidade e com comprometimento, voltando à palavra importante, comprometimento de levar Rio Bonito nesses próximos 4 anos a um lugar melhor do que ele se encontra hoje. Felipe, você gostaria de dizer mais alguma coisa para encerrarmos? Eu gostaria de dizer o seguinte, a eleição se aproxima, dia 7 de outubro está aí, batendo as portas. Espero que o eleitor seja consciente ao visitar a urna, que ele possa fazer a melhor escolha, certo? Que ele possa pensar com carinho em quem vai cuidar de nossa cidade, que essa cidade é a nossa casa pelos próximos 4 anos, e que ele possa fazer uma escolha com a razão, não só com a emoção, mas com a razão, que ele possa ver o que é melhor para os seus filhos, para os seus pais idosos e para si mesmo, porque eu falo em meu nome, em nome da minha família. Nós somos comerciantes, entendeu? E nós visamos o melhor para Rio Bonito, porque o melhor para Rio Bonito é o melhor para nós mesmos, porque eu estou integrado dentro desse município. E uma coisa que eu falo, eu tenho certeza que quem vai estar assistindo esse vídeo são pessoas mais esclarecidas, pessoas que não são adeptas à compra de voto. Se você souber de alguém que queira vender seu voto, chame para conversar. Mostre a importância do direito legítimo de votar, de ter um voto consciente. R$50, R$100 não vai pagar 4 anos de saúde, de educação, de cultura, de saneamento, de asfalto de ninguém. Esse dinheiro é um dinheiro maldito, um dinheiro que não vai levar ninguém à frente. E a pessoa que está te pagando o seu voto, ela já mostrou nesse momento que ela não tem caráter suficiente para estar à frente de um poder legislativo ou de uma prefeitura municipal. Então, não venda o seu voto, não venda o seu futuro, não venda o futuro dos seus filhos. É muito importante que você tenha essa consciência e que você propague essa ideia. A venda do voto é crime, mas não é só um crime eleitoral, é um crime com a sua vida, porque a sua vida depende do seu voto, porque são o seu voto que vai dar o destino certo para que as coisas possam acontecer da maneira correta. Para que o bandido não entre na sua casa, para que seu filho tenha segurança, tenha uma boa educação, tenha uma boa saúde, para que seus pais tenham uma boa educação, tenham uma boa saúde. Então, não venda seu voto. Porque o simples fato de você vender o seu voto, vocês podem estar apontando uma arma para a sua própria cabeça. É só isso que eu queria dizer. Felipe, de antemão, muito obrigado. Acho que aprendi muito hoje sobre agropecuária, pelo menos sobre questões de indicadores e propostas. Não tinha a menor ideia de muita coisa que você falou hoje. Acho que o nosso ouvinte, nosso telespectador, ele, da mesma forma como eu, vai ficar surpreso com o tamanho grande de informação. E eu vou dizer mais uma coisa, independentemente de quem venha vencer no dia 7 de outubro, eu acho que você seria uma grande promessa para a solução da agricultura para o município de Rio Bonito. Eu aprovo e voto em você.
Mas Muito, nesse muito. momento eu também sou 15, sou Solange Filho de Almeida, sou PMDB. Muito A obrigado. Juventude junto apoiando. Bem, Muito obrigado. Espero que quem veja esse vídeo não pense que eu estou fazendo nenhum tipo de lobby para assumir nada, entendeu? Eu estou simplesmente colocando o meu ponto de vista, que eu acredito que é um ponto de vista até certo ponto isento, porque eu não posso dizer que é 100% isento, porque quem tem opinião não tem isenção. A pessoa que tem opinião, ela não tem isenção, porque ela sempre tende a cair para um lado, por a sua própria convicção ou a sua própria opinião. Então a minha opinião é essa, dependente de quem seja eleito no dia 7 de outubro, certo? Espero do fundo do meu coração que seja a sua candidata, que também é a minha candidata, mas se caso não venha a ser, que essa pessoa que assuma a prefeitura possa ter uma iluminação, possa pensar no município, não só em si próprio, como que infelizmente tem acontecido ultimamente, e que essa pessoa possa olhar para o mais pobre, possa olhar para o mais humilde, para aquele que realmente precisa do poder público agindo em sua função. Acho que é só isso e eu daria um até breve. Acho que consegui explicar algumas coisas em relação à agricultura, em relação ao comércio. Se não foi muito claro, espero ter a oportunidade de ter um outro vídeo para que nós possamos explanar melhor, com pontos específicos, para que a gente possa levantar mais dados. E a única coisa que eu tenho a dizer é meu muito obrigado. eu acho que seria interessantíssimo Acho que fazer é um tudo. segundo tape. Eu acho que um terceiro. Realmente, eu acho que é um assunto que vai trazer uma dinâmica maior e eu acho que a proposta vai ser legal, porque eu tenho certeza que o público vai absorver e vai pedir isso, como já tem feito com outros vídeos anteriormente. Então, Mas vamos testar um ambiente. comentem, peçam, estarei de volta para poder falar mais. Então, Ok? boa noite, fiquem com Deus. E não se esqueça, dia 7, 15. Esse eu aprovo. Shalom.